Manchester City, Southampton, Leeds, Sheffield Wednesday, Northampton e Barrow. Você sabe dizer o que todos esses clubes têm em comum? Todos eles têm rosas, mas a princípio é só uma pureza aleatória. Mas essas rosas, brancas e vermelhas, desses escudos têm muito mais significado do que apenas uma ideia de design. E essas rosas há muito tempo atrás batalharam até a morte, e a Guerra das Duas Rosas mudaria para sempre a história da Inglaterra. Nesse vídeo, você vai aprender tudo sobre a Guerra das Duas Rosas, o porquê do acento entre rosas, o porquê do acento tão importantes e principalmente como essa guerra afeta a Inglaterra até o dia de hoje. Então fica até o final para entender tudo. Mas antes disso, salve rapaziada, sejam bem-vindos. Eu sou o Negão, então de volta hoje para falar sobre a Guerra das Duas Rosas. Sem dúvidas, a guerra mais importante de toda a história da Inglaterra e que até hoje tem muitas consequências. Então deixa o like, pode ter esse problemão e vamos nessa. Você não desligar a câmera e te filmar? Hã? Eu posso ligar a câmera e te filmar? Bom rapaziada, pra gente começar naquele pique, seria bem interessante você ver depois desse vídeo o vídeo sobre a Guerra dos 100 anos aqui do canal, pois esse vídeo é meio que a ligação direta entre esses dois, mas você pode ver esse vídeo tranquilamente. E tudo começa com a família Plantagenet, uma família que governou a Inglaterra de 1154 a 1485, e um dos membros mais famosos dessa família foi Eduardo III, que teve uma linhagem de 14 filhos, fora os bastardos, e esse fato é muito importante, pois esses filhos e futuramente os seus descendentes fundaram as duas casas mais importantes de toda a Inglaterra, a casa de Lancaster com a rosa vermelha e a casa de York com a rosa branca, e por ambas serem formadas por descendentes diretos do rei Eduardo III, obviamente teriam vários e vários conflitos para ver quem ficava com o trono. O negócio começou a piorar de vez quando Henrique VI assumiu o trono da Inglaterra em 1422. O problema disso é que Henrique era da casa de Lancaster, e ao contrário de seu pai, Henrique V, que tinha sido rei guerreiro, Henrique VI não tinha mente fria e o coração quente. Em outras palavras, ele não é considerado frouxo, por não ter personalidade forte e muito menos mental o suficiente para governar a Inglaterra, que na época estava cheio de problemas, tanto dentro quanto fora do território inglês. Além da Inglaterra estar se recuperando da virada que eles levaram dos franceses na Guerra dos 100 anos. Novamente, link tá na descrição para você ver depois. Isso deixou a economia inglesa bem sensível. E como Henrique VI era muito frouxo, os membros das duas famílias começaram a discutir entre si e disputar pelo poder, pois aparentemente era fácil tirar ou até convencer Henrique a sair do trono. E com isso, muitos membros tentaram conseguir esse feito. Um dos grandes candidatos a isso foi Ricardo da casa de York. Ele afirmava ter o direito mais legítimo de assumir o trono, pois era bisneto de Eduardo III, o mais próximo da linhagem. A casa de Lancaster não gostou e as tensões começaram a aumentar cada vez mais. Hoje a violência tá tanta que você sai pra soltar e volta mais pobre ainda. A gente não pode nem levar a vida desonestamente, tá entendendo? Roubaram meu carro novinho. Mas me diz uma coisa, você tinha acabado de comprar o carro, é isso? Comprar? Comprar o quê, doutor? Comprei nada não. Eu roubei o carro ontem mesmo. Depois de mais de 30 anos entre rumores e pequenos conflitos entre as famílias, a treta começa em 1455, na Batalha de St. Albans, com Ricardo mobilizando tropas para tirar Henrique VI do poder e destruir de vez a casa Lancaster. Porém, não foi uma batalha em grande escala, ele basicamente invadiu o castelo com alguns homens a fim de tomar o trono de Henrique VI, mas apesar de simples, Ricardo ganha a batalha e faz Henrique VI de refém, dizendo que agora é o grande protetor da Inglaterra, apesar de não assumir o trono diretamente e ficar governando, mas resolveu prender Henrique VI. Na verdade, o alvo não era Henrique propriamente, e sim Margarida Anjou, que era como se fosse a primeira dama da Inglaterra. Marguerite queria libertar o seu marido Henrique VI e organiza uma resistência para proteger o seu filho, o príncipe Eduardo, para garantir que seria o próximo rei, e liderando a casa Lancaster, eles dão o troco pela invasão de Ricardo contra o rei aos Lancaster, o que acaba aumentando ainda mais as tensões entre as famílias, e agora ambos estavam literalmente batalhando pelo trono inglês, até que 5 anos depois, em 1460, as casas se enfrentam na Batalha de Wakefield, onde Ricardo acaba sendo morto e derrotado junto com seus homens, mas seu filho Eduardo fecha com Ricardo Neville da família Warwick. Em 1461, na Batalha de Toton, uma das mais sangrentas da guerra, ele vence e destrona Henrique VI, e agora foi colado com o Eduardo IV de Inglaterra. Aqui nas costas eu vou fechar com uma caveira grandona, as costas todas. Só basta sair daqui. Mas você não falou que vai aceitar Jesus? Ai, não é meu. Agora que Eduardo IV assumiu o trono, aparentemente era para a guerra ter acabado, mas na verdade essa era só a ponta do iceberg, pois Eduardo se casou com Elizabeth Woodwick, uma nobre considerada de nível abaixo. Isso fez Ricardo Neville romper o fechamento com Eduardo, e agora estava passando pro lado dos Lancaster, que viram com bons olhos, pois Neville era conhecido na Inglaterra como fazedor de reis ou coroador, e juntamente com Margarida Anjou, em 1470, eles fazem um novo ataque, conseguem colocar Henrique VI de volta no poder, fazendo Eduardo fugir para o sul.
Mas no ano seguinte, ele volta com o exército para fazer uma retomada e consegue retomar a coroa na Batalha de Barnet, onde enfrentará o exército reunido por Marguerite e alguns homens de Neville. Este acabou morrendo em combate, juntamente com o filho de Marguerite, o príncipe Eduardo. Além de perder Marguerite, Eduardo IV havia acabado com os Lancaster, pois agora todos os líderes estavam fora da jogada, aparentemente. Agora dá pra descer, dá pra descer, dá pra descer, dá pra descer. Peraí, pô. Até que em 1483, Eduardo IV morre do nada. A causa dessa morte ainda é um mistério, e até hoje alguns historiadores tentam ligar os pontos para descobrir a causa. E com isso, quem assumiu o trono é o seu irmão Ricardo III. O governo dele foi conhecido por muitas controvérsias e polêmicas. A principal delas é que ele havia premido seus sobrinhos e até mandado eles de arrasta para eles não terem risco de ameaçar o seu trono. Isso foram alguns outros absurdos, e isso fez até o Shakespeare se inspirar nele para fazer Ricardo III, uma famosa peça teatral que conta alguns dos vários absurdos feitos pelo rei inglês. Isso revoltou mais ainda a alta classe e fez Ricardo perder a confiança dos York. Em meio a tudo isso, os Lancaster lançam uma nova investida para conseguir o trono, apoiando um membro de história da família chamado Henrique Tudor, e com seu exército, lideram um ataque contra Ricardo III na Batalha de Bosworth Fields. E com isso, tudo manda do Ricardo III de arrasto no combate. Em 1476, Henrique Tudor era coroado como Henrique VII, mas em um ano depois, em 1477, os York tentaram mais ainda uma investida, mas foram facilmente derrotados. E para encerrar a guerra de vez, Henrique, que era de Lancaster, casa com a Elizabeth, que era da casa de York. A união das duas casas fez nascer uma nova rosa, a Rosa Tudor, que é literalmente a junção das rosas vermelha e branca, assim iniciando a dinastia Tudor e encerrando com a Guerra das Duas Rosas. Com a dinastia Tudor, as duas casas se uniriam uma só, mas seus símbolos e tradições se estendem até os dias de hoje. A Guerra das Duas Rosas foi o conflito que deu uma reviravolta na Inglaterra, pois as camadas mais importantes do país estavam batalhando por um trono. Para vocês terem noção de quão importante essa guerra é, além das rosas nos escudos do futebol, se você parar para fazer uma comparação, a famosa série Game of Thrones é basicamente essa Guerra das Duas Rosas no mundo de fantasia, onde o criador mesmo afirmou que se inspirou bastante nela. E também é interessante você reparar esses pequenos detalhes. Bom, rapaziada, agora na sua tela tá aparecendo o vídeo sobre a Guerra dos 100 anos aqui na tela. Clica aí e se inscreve para sua experiência ficar mais completa.